Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Pessoal, vamos ajudar a gente a chegar aos 100k. Coloquem aí nas redes sociais de vocês sobre o canal Investigação e Lei TV. E se você é novo aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano dos Estados Unidos. Toda terça e sexta aqui trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Gente, a história de hoje eu vou contar com a participação do grande e maravilhoso psicanalista Gustavo Negreiros, que tem um canal no YouTube. Quem não conhece o Gustavo Negreiros não sabe o que está perdendo. Eu digo para ele que ele deveria ser um grande escritor de séries para Netflix, porque olha, os vídeos que ele tem no canal, ele faz uma pesquisa tão profunda nos casos dele, tem casos maravilhosos. Eu vou deixar aqui na descrição o link do canal dele. Eu vou estar contando um caso e depois eu vou estar fazendo algumas perguntas para ele, ele vai estar respondendo. E depois, quando vocês terminarem de assistir o vídeo, não deixem de ir ao canal dele. Gente, tem muitas histórias maravilhosas. Vou olhar no playlist dele, tem uma das minhas favoritas, que é a história da Anna Delvey, que é aquela socialite que roubou Deus e o mundo em Nova York, a jovem russa, maravilhoso, sei lá, deve ter uns mais de 20 capítulos. A série é uma série, né, que ele faz. Ele tem também As Mulheres do Presidente, que é a história da mulherada do Bill Clinton, maravilhoso também, acho que passa de 40. Gente, vão até o canal dele, tá? Mas vamos começar o caso de hoje. Eu preciso fazer algumas considerações antes de começar a contar este caso, tá? É sobre o caso de uma pessoa que sofria, presumidamente, transtorno factício. O que é o transtorno factício? É uma condição mental da qual uma pessoa procura repetidamente atendimento médico para si ou para outro. Essas pessoas apresentam sintomas falsificados, exagerando ou auto-infligindo ferimentos. Esse transtorno geralmente é para benefício psicológico da própria pessoa. Em suma, a pessoa fabrica sinais, sabotam exames médicos, por exemplo, colocando sangue na urina. Os indivíduos portadores desses transtornos geralmente relatam o problema de saúde de modo melodramático, às vezes até teatral. Essa enfermidade ela era conhecida antigamente pelo nome de Síndrome de Munchausen. Temos vários casos nos Estados Unidos de falecimentos de crianças que repetidamente mães levaram os filhos para atendimento médico urgente e essas crianças vieram a falecer. E um dos primeiros casos registrados nos Estados Unidos envolveu uma mãe que envenenou o seu próprio filho com sódio. A senhora Spears, ela não apenas envenenou o filho dela, o Garnet, ela também escrevia um blog sobre a condição do filho dela e documentava com fotos postadas no MySpace. Então, alguns argumentam que a senhora Spears estava exibindo a forma de Munchausen, ela acabou sendo sentenciada e tudo mais. Eu ainda vou trazer o caso dela aqui. Mas, com a era da tecnologia, agora nós temos uma coisa mais ainda, chamado Munchausen by Internet, ou seja, Munchausen pela internet, que é conhecido como transtorno factício digital. É quando uma pessoa se junta a um grupo de apoio na internet para pessoas com uma condição de saúde grave, depois de afirmar ter a doença, mas que na verdade não tem. Apesar dos abundantes relatos na mídia e de vários casos documentados na literatura médica, o Manual de Diagnóstico, que é um guia produzido pela Associação Psiquiátrica Americana que classifica as doenças mentais, o manual não faz referência ao transtorno factício digital, mas já está sendo diagnosticado com esse nome por vários profissionais da área de saúde mental. Então, geralmente esses indivíduos que têm o transtorno factício digital, eles fingem que têm doenças e começam a postar isso na internet. E também entram em grupos de apoio online. Falei tudo isso, gente, para vocês entenderem o caso que eu vou contar aqui, que é o caso dessa jovem que tudo leva a crer que tem o transtorno factício digital. Esse caso ocorreu no Canadá. É o caso de Kelly Ronarra. Hoje em dia ela tem 39 anos. Nascida em Kelowna, no Canadá. Ela tem uma irmã gêmea chamada Gina, mas foram criadas separadamente, mas elas se encontravam sempre. Eu não achei nada qual foi o motivo dessa separação. Ela realmente
dizem que ela falhou intencionalmente na 7ª série, que ela fez isso apenas para que pudessem separá-la da irmã gêmea dela. As pessoas disseram que ela não gostava de ser gêmea, mas se dava bem com a irmã dela. A Kelly, aos 28 anos, apresentou vários documentos na internet, mas que podem todos serem falsos, tá? Ela disse, primeiro, que ela foi uma garota de programa e ela tinha um cafetão chamado Paul. E logo ela começou a postar fotos de ferimentos que seu cafetão lhe causou, olhos roxos, hematoma, arranhões, inchaços. Ela alegou que seu cafetão também a forçou ser íntima com um animal e depois teve que comer o animal. Ela insinuou em várias ocasiões que o abuso que ela sofreu estava relacionado com rituais satânicos. Ela passou algum tempo em um hospital psiquiátrico e foi diagnosticada com transtorno dissociativo de identidade, conhecido como múltiplas personalidades, e também com transtorno de estresse pós-traumático, que é o PTSD. E ela passou a ter distúrbios alimentares e também ela se machucava. Ela mostrou na internet ali um documento dizendo que em 2010 ela entrou numa clínica psiquiátrica e que ela estava sem expressão alguma, calada, olhar fixo, sem expressão alguma quando os médicos conversavam com ela. Mas tudo isso também pode ser falsificado, fabricado por ela, e vocês já vão entender por quê. O estranho é que ela mostrou esse papel na internet, eu vi, tá escrito tudo isso, da saída dela do hospital psiquiátrico, mas estranho que o papel não mostra o timbre do hospital. Hospital nenhum vai dar um papel para você como fosse digitado num papel branco. Tem que ter ali o nome do hospital. E no documento se referia a ela como Kelly. Gente, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, as pessoas jamais são referidas pelo primeiro nome, mas sim pelo segundo nome. Isso quando você vai numa consulta, médico, dentista, eles vão te chamar pelo segundo nome. Então o nome dela é Kelly Honahan, eles vão falar, como ela é solteira, Mrs. Honahan. Só que provavelmente ela escreveu esse papel, porque ela escreveu Kelly, jamais no hospital daria com o nome de Honahan. Então esse documento certamente é falso. Mas esse documento tinha tudo ali o que eu falei para vocês. Então eu acredito que era tudo uma mentira. Bom, vamos continuando aqui. Ela começou a dizer para as pessoas deste cafetão. Acontece que tudo leva a crer que isso é uma mentira. Ela sempre foi uma bailarina e ela era professora de balé. Ela não tinha nada de cafetão. Esse olho roxo, essas coisas todas, ela mesma pode ter feito todos esses ferimentos. A família e os amigos confirmam. Ela sempre foi professora de balé. Agora, algo que aconteceu. Ela disse uma vez que esteve grávida e depois disse que perdeu o bebê. Muitas pessoas dizem que isso não é verdade. E ela começou a dizer que ela precisava receber sangue, bolsas de sangue. E como ela mora no Canadá, então ela disse que ela postava na internet que o Canadian Blood Services, que é um departamento, né, que tem as bolsas de sangue, mandou para a casa dela uma bolsa de sangue. E que ela iria tomar aquele sangue, tomar assim, injetar, né? Em primeiro lugar, se você precisa receber sangue, você manda para o hospital. Não existe na face da Terra, eu morei no Canadá há 5 anos, nenhum hospital vai mandar, nenhuma clínica ou um local como esse vai mandar um pacote de sangue para sua casa, uma bolsa de sangue para sua casa. Isso não existe, gente. Manda para o hospital. Então dá para ver ali que as mentiras dela são bem fracas, mas fabricadas. Como eu falei, ela era uma dançarina, ela é instrutora de balé, ela começou a ter graves problemas de saúde. E ela compartilhava essa paixão com a irmã dela, que a acompanhou em muitas aventuras da sua vida, segundo ela. Os problemas da saúde da Kelly, gente, todos eles começaram em volta de 2014. Ela disse inicialmente ter anemia, depois disse ter uma misteriosa doença sanguínea que ninguém sabia ainda que era. Essa doença desconhecida deixou ela e a sua equipe médica confusa. Isso fazia com que ela tivesse transfusões de sangue a cada 2 semanas, o que, em suas palavras, salvava sua vida. E é verdade, vocês estão vendo as fotos aí. Bizarras, né? Mas é verdade, ela está no hospital, fazendo aí com a perninha na parede, porque ela é bailarina. Gente, o que é isso? Você vai receber sangue no hospital? Mas ela estava realmente no hospital. Acontece que ela começou a piorar e entre 2014 e 2016
a contagem de hemoglobina da Kelly despencou, deixando os médicos sem entenderem o que está acontecendo, por que ela precisa de tanta transfusão de sangue. Com o passar do tempo, ela visitou vários psicólogos também que examinou e disseram que ela tem alguns transtornos psicológicos e tal. Um médico, um psiquiatra, mencionou que ele já tinha visto casos semelhantes ao dela, mas que levava a crer que porque ela andava se automutilando, né? Então ele disse que casos como esse iriam exigir não somente uma intervenção psiquiátrica, mas ela precisaria estar sempre a cuidados médicos, porque ela era um grande perigo para si própria. Por volta de 2015, ela começou a postar fotos de visitas dela no hospital. Posições bizarras, como eu falei, sempre parecendo muito feliz, fazendo as transfusões de sangue, que eram excessivas. Depois, as transfusões eram de 3 a 4 bolsas a cada 2 semanas, ou seja, um copo por dia de sangue quase ela tinha que ser injetada. Ela afirmava que precisava disso para sobreviver. E ela postava as fotos na mídia sobre tudo isso, e todo mundo, nossa, gente, que triste, vamos ajudar, vamos compartilhar. Teve gente que chegou a organizar local, né, para as pessoas fazerem doações de sangue para ela e tal. E a vidinha dela continuou ali, 2 anos, recebendo transfusão de sangue semanalmente. Em 2016, ela começou a ter convulsões e hospitalizações. No entanto, ela recebeu alta depois que os médicos descobriram que ela estava fingindo as convulsões. Apesar dessas revelações, ela continuou a receber as doações de sangue. E aí houve uma onda de apoio, né, dos seguidores dela, porque ela precisava de muitas transfusões de sangue. E ela chegou a tal ponto que eles criaram algo, gente, eu não sei o nome em português, a gente chama de porta, que é uma pequena incisão que é feita na pele da pessoa, para a pessoa receber a transfusão de sangue, que ela tinha que estar ali 2, 3 vezes por semana, então ela tinha essa incisão feita, né, na pele para receber. E ela teve uma infecção nesse porte que ela tinha, e ela teve que ir para o hospital, e lá ela ficou 3 semanas. Só que achou estranho uma coisa os médicos. Na semana que ela passou 3 semanas nos médicos, eles viram que a hemoglobina dela estava normal. Que estranho, quando ela estava em casa, a hemoglobina dela era baixíssima. Só que como ela passou 3 semanas lá, ninguém sabe o que ela fazia para estar tirando esse sangue. Mas que ela devia estar tirando esse sangue de algum lugar dela, deveria estar. E lá no hospital, eles falaram, estranho, tá aqui há 3 semanas, tá perfeita a hemoglobina da menina. Existem muitas teses, né? Vamos só falar aqui, eu não posso provar nenhuma delas, que talvez ela extraía o sangue dela para ela conseguir continuar, né? Prosseguir com a transfusão. Mas naquele dia, quando ela foi admitida pela infecção do porte, o teste teve que ser feito e deu que estava tudo normal. Só que depois ela continuou ainda da mesma forma. Gente, vocês vão ficar chocados. De 2014 a março de 2016, ela recebeu 95 litros de sangue. Mais de 55 doadores doaram sangue para ela. Mas o intrigante é por onde ela perdia esse sangue todo, porque não havia nada no corpo dela sangrando. Era isso que chamava a atenção dos médicos. Você precisa de 95 litros, onde você perdeu esse sangue? Por onde saiu esse sangue? Não existe uma explicação. Ela recebeu uma demonstração de amor e apoio na internet, pessoas que acompanharam a história dela, muitos ficaram comovidos com a resiliência, a determinação diante dessa jovem, diante de tantas adversidades, apoiando essa jovem a cada passo do caminho. E durante esses 2 anos, ela disse que ela tinha múltipla esclerose. Depois disso, ela disse que ela tinha fibrose uterina. Ai, gente, cada dia era uma coisa que ela criava, mas nada disso documentado. Nunca foi dado a ela nenhum diagnóstico desses. Os médicos tinham colocado algo nela, como eu falei antes, o tal do PORT, que eles fizeram. Então, teve só realmente uma coisa que chamou a atenção dos médicos. Num determinado momento, eles acharam que ela já não precisava mais das transfusões, eles removeram o PORT e disseram que ela não iria mais precisar da transfusão de sangue.
Ela não deve ter gostado, então ela começou a dizer que ela estava com transtornos, distúrbios alimentares. E realmente vocês veem pela foto. Se ela não Photoshop essa foto, se ela não usou Photoshop para alterar essa foto, vocês podem ver ela saudável e vocês podem ver ela aqui magérrima. É difícil de saber porque a Kelly faz muitas alegações, muitas são falsas. Então é difícil saber se essa foto aí é verdadeira ou não, enfim. Muita gente acredita que ela não era ela nessas fotos. Quer dizer, era ela, mas mudando totalmente, não sei, não posso dizer. A irmã dela foi entrevistada e perguntaram se a Kelly estava fingindo todas essas doenças, que ela tinha anemia, que ela tinha isso, que ela tinha aquilo. Ela disse, a resposta da irmã dela, que a sua irmã era uma pessoa muito doce, era uma pessoa com uma mentalidade de sentir-se um pouco vítima. E essa mentalidade de vítima foi desenvolvida desde quando ela era muito pequena pela falta de afeto na infância dela. Ela meio que se esquivou de dizer que a irmã dela poderia sim estar mentindo, inventando tudo isso. Ela diz ali que por causa de afetos e tal. Ela disse algo que eu não vi nenhum documento, porque ela colocou vários documentos, alguns são verdadeiros, tá? Ela não colocou nenhum dizendo que ela tinha múltiplas personalidades, né? É possível que ela tenha. Ela foi diagnosticada com pós-estresse traumático, PTSD. Para ela ter PTSD, ela tem que ter tido um trauma. Talvez esse trauma fizesse com que ela tivesse desenvolvido múltiplas personalidades. É possível, mas como eu falei, ela não mostrou nada de múltiplas personalidades, porque ela mostrava muito documento você pode olhar e você vai dizer, isso é falso, isso é falso. Então, independente de como aconteceu, havia ali um problema mental, a irmã dela disse, e ela precisava de ajuda médica. Pela fala da irmã dela, dá para entender que a Kelly estava fingindo ter algumas doenças misteriosas, mas que devido à doença mental, ela precisava de ajuda. Então, ela não estava desculpando a irmã, ela estava tentando explicar que a irmã dela é uma pessoa que tem problemas mentais. Em 2018, quando os médicos falaram que você está bem de saúde, não precisa mais nada disso e tal, agora, gente, isso que me chocou. Ela começou a ter problemas nas pernas, começaram inchaços nos pés, um súbito aparecimento de bolhas que foi diagnosticado, segundo ela, tá? Foi diagnosticado como síndrome de Behçet, eu não sei em português o nome, que é uma doença que ataca assim os vasos sanguíneos. Daí surgiram os rumores, né, que ela talvez teria a síndrome de Munchausen, que é o distúrbio factício que eu falei lá antes. Aí muita gente começou a não crer muito. Será que isso é verdade? Acontece que as pernas dela, vocês vão ver as fotos, eu vou colocar, são traumáticas, mas precisam ver. Olha a pele dessa menina. Como se tornou. Ela dizia que não existia uma explicação para aquilo. Do mesmo jeito que ela passou 2 anos recebendo sangue, eles nunca tiveram uma explicação para aquilo, mas dava o sangue. Vocês viram que ela tomava o sangue de verdade. Ela agora disse que estava com as pernas assim, ninguém sabia. Teorias, não posso dizer que é verdade não. Algumas pessoas disseram que talvez ela estivesse injetando, que ela se automutilava e ela se injetava fezes nas pernas, mas isso não pode ser confirmado ou não. Acontece que os médicos começaram a tratar, ninguém sabia por que ela estava com aquele monte de infecção. Eram pequenas feridas circulares que começaram, pequenos pontos, e depois se espalharam com o tempo para outros muito maiores, eventualmente cobrindo toda a perna dela. É claro que ninguém acreditou nela, todo mundo sabia que isso era verdade, só que ninguém estava conseguindo entender como, que doença é essa. E ela começou a fazer uma coisa que isso até ela falou, e eu vi um áudio dela. Ela ficava, em palavras mais simples, cutucando a própria pele. Isso talvez explique por que as feridas continuaram a piorar e a piorar e a piorar. Ela, de algum modo, teve alguma coisa nas pernas e ela talvez continuava se automutilando e piorando disso. Há vídeos curtos onde ela pode ser vista literalmente, eu não vou pôr o vídeo aqui porque é grotesco, coçando as crostas de forma tão
com tanta força que as feridas estavam endurecidas, chegavam a sangrar. Algo horrível. Como é que você faz uma coisa dessa? E ainda me põe na internet. Quando os médicos começaram a fazer enxerto nas pernas dela, isso mesmo. Nos vídeos, ela era vista arrancando a pele até que o enxerto fosse destruído. Ela nunca mencionou sofrer dermatillomania, mas é possível. Dermatillomania é um transtorno obsessivo compulsivo que faz com que a pessoa tenha vontade incontrolável de cutucar a pele. É possível que ela tenha tido isso. Apareceu uma mensagem no Facebook de alguém que se dizia colega de quarto dela e dizendo que a Kelly iria precisar de uma cadeira de rodas, ela também precisaria de uma casa acessível para cadeiras de rodas, e sua irmã gêmea então confirmou no seu próprio Facebook que sua irmã estava tendo ambas pernas amputadas, acima do joelho. Em maio de 2021, a Kelly sofreu uma amputação da perna como seu último recurso para salvar a sua vida, pois a perna foi infeccionada a tal extremo que eles não tiveram como salvar. Aí, na mídia, foi uma loucura. Todo mundo, alguns defendendo, outros começaram a atacar, outros foram implacáveis com ela, dizendo que claramente, quando ela tinha um enxerto feito nas pernas, ela aparecia ali nos vídeos coçando, arrancando tudo, e que tudo isso deixou, assim, muitos seguidores céticos de que realmente ela tinha alguma doença física. Ela tinha, mas provocada por ela, devido a alguma doença mental. Ela teve as pernas amputadas de verdade. Nas fotos após a cirurgia, ela parecia feliz demais por estar em tal posição. Sorridente, fazendo piadas e tal, postou algumas fotos e vídeos dizendo que as pessoas perguntaram por que ela estava tão feliz se ela tinha tido as pernas amputadas. Ela disse que essa é a forma dela lidar com a vida dela. Que as pessoas começaram a falar que ela tirava sangue do próprio corpo, essas alegações que as pessoas estavam fazendo eram inverídicas e tal, ela não se machucava. Só que eu acho difícil dizer que ela não se machucava, porque eu vi vídeos dela, eu não vou postar aqui no YouTube, quem quiser pode colocar o nome dela, procura aí no Google, vocês vão achar vídeos dela fazendo isso, mas são grotescos, não vem ao caso por aqui no canal. Tem vídeos dela, eu vi, arrancando ali as coisas da pele. Você tem um ferimento imenso na pele, tá uma crosta já. Você não vai simplesmente começar a arrancar, né, gente? Então, tudo isso começou a acontecer, só que o estranho, ela nunca mostrou um diagnóstico de alguém dizendo ela tem esta doença. Mas que ela teve as pernas amputadas, ela teve. Só que ela nunca colocou qual foi a doença que ela teve. Claro que a doença tem que ter tido um nome. Naquele dia que sugeriu para que os médicos sugerissem que fosse feita a amputação, tinha que ter um nome aquela doença. Mas como que essa doença apareceu? Ela nunca conseguiu mencionar. Para quem adorava uma internet, fazer tudo pela internet, ela nunca postou. Então, fica difícil aqui a gente passar um julgamento nela, que de qualquer forma, seja ela tenha causado tudo isso, se ela causou tudo isso, realmente ela é uma pessoa que precisa de ajuda, tratamentos psicológicos, né? Ela disse sofrer do transtorno dissociativo, que era múltiplas personalidades. Se isso for verdade, pode ser que algumas das personalidades estavam fazendo isso e tal, não se sabe, né? De qualquer forma, a gente sabe que essa jovem tem algum distúrbio muito grave. As pessoas na internet, como eu falei, foram até brutais, dizendo que ela não merecia as transfusões de sangue porque ela estava se automutilando e que as transfusões deveriam ser usadas para aqueles que realmente precisavam e não para alguém como ela. Eu vi uma YouTube chamada Kelly que disse que uma coisa muito interessante sobre o caso. Ela disse que quando as pessoas fazem comentários de que a Kelly, a gente chama Kelly, essa moça. A Kelly é a moça que fez o comentário e a Kelly é a pessoa da história. Ela disse assim que quando as pessoas fazem comentários de que a Kelly não deveria receber as transfusões porque ela causava os próprios ferimentos, a mesma coisa quer dizer, ela disse, abre aspas, se alguém tentar tirar a própria vida e falhar,
essa pessoa não deveria então ser levada para o hospital e receber atendimento médico? Ela está certíssima, gente. Mesmo se uma pessoa tentou tirar a vida, não conseguiu, é levada para o hospital, o que nós fazemos? Nós vamos tentar salvar a vida dessa pessoa. Seja lá o que essa menina fazia no sangue dela. Obviamente que ela precisava das transfusões. Da mesma forma que nós não podemos negar ajuda a uma pessoa que tentou tirar a própria vida e falhou, nós também não podemos negar ajuda a uma pessoa que tem alguma doença mental que esteja causando alguma doença física. Seja lá se ferindo deliberadamente, automutilando-se, qualquer coisa. Essa pessoa tem que receber os mesmos cuidados e deve ser vista da mesma forma. Existe uma diferença imensa quando alguém finge uma doença. E olha, gente, tem centenas de casos na internet assim, mas essas pessoas fingem doença para quê? Para pedir dinheiro, para tratamento disso, tal, arrecada milhões de dólares e desaparece. Tudo é uma mentira, é uma fraude. A diferença do caso da Kelly, não tinha nada de dinheiro envolvido, só foi envolvido dinheiro porque foi feito por uma amiga dela e depois pela irmã dela, pedindo que precisava do dinheiro para fazer a compra de uma cadeira de rodas e arrumar a casa para que a cadeira de rodas pudesse, para que ela pudesse se locomover dentro de casa. Esses 2 anos que ela fez tudo isso, não existia nada de pedir dinheiro ou não. Então, claramente, essa menina tem alguma doença mental. É aqui que o Gustavo Negreiros, psicanalista, vai estar tentando nos explicar por que alguém chega a esse ponto. Eu vou aqui fazer umas perguntas e ele vai estar respondendo. E no final, se vocês acharam esse vídeo interessante, não deixe de deixar aí o gostei e recomendar o vídeo para outras pessoas. E após terminar este vídeo, não esqueça, corra no canal do Gustavo Negreiros, está aqui o link na descrição e vocês vão amar o canal dele. Eu vejo vocês em breve. Até mais. Ei pessoal, eu sou Gustavo Negreiro, sou psicanalista e eu estou muito contente hoje de estar aqui para dar a minha opinião sobre esse caso, essa história que é fortíssima. Eu agradeço muito a doutora Sandra pelo convite. Mas vamos fazer essas perguntas para tentar entender um pouco da mente humana. Gustavo, o que leva uma pessoa a inventar doenças para famílias, para com os demais, pessoas que nunca nem ouviu falar? O que tem que ter acontecido na vida de alguém para chegar a esse ponto? Oficialmente, a causa não é conhecida e há muitas vertentes e teorias, mas há alguns apontamentos de experiências verticais ou horizontais que podem estar desempenhando um papel importante na potencialização do transtorno. Algumas pessoas passam por uma infância extremamente negligenciada, seja fisicamente ou emocionalmente. Então, o sujeito cresce se sentindo afetivamente abandonado e acaba por ser vítima de uma lacuna gigantesca que ele sente a necessidade de ressarcir por conta própria. Então, nesse ponto, o indivíduo deveria buscar tratamento para sarar essas dores emocionais, pois esse buraco pode ser fechado com tratamento adequado. Mas quando esse não é o caso, ele se colocará exaustivamente no centro das situações em que será acolhido, cuidado, paparicado, protegido, onde nunca estará sozinho. Quais as características de alguém com a síndrome de transtorno factício, que no passado era conhecido como síndrome de Munchausen? Mentir ou imitar os sintomas, ferir-se para provocar sintomas, alterar testes de diagnóstico, como contaminar uma amostra de urina ou mexer em uma ferida para evitar a cicatrização, estar disposto a submeter-se a exames e operações dolorosas ou até mesmo arriscadas. São características que normalmente não se manifestam em pacientes reais, porque esse aqui tem uma disponibilidade, uma disposição e uma facilidade para aceitar, sugerir e até reivindicar demandas excessivamente dolorosas que outros procurariam evitar. Existe tratamento para o transtorno factício? E qual seria esse índice de cura, se é que há? O tratamento consiste em psicoterapia e medicação para aliviar os sintomas de ansiedade e de outros impulsos. Mas, pessoalmente, eu acredito que o auxílio psicológico é o mais favorável. Quando se chega em um ponto como esse, é perceptível que houve uma linha de partida. Embora
alguns estressores na vida adulta sejam indícios relevantes, eu acredito que o maior de todos, os impactos, foi construído na infância. Você se sentia amado pelos seus pais, a sua família o cercava de amor e cuidado? Então, quando as respostas para essas perguntas são não, é preciso medir quão profundo essa dor pode ser. Em alguns casos, as vítimas alimentam um desejo de vingança contra o mundo e por isso não conseguem perceber a gravidade do que estão fazendo, pois em sua mente todos os outros estão lhe devendo aconchego, afabilidade, carinho, e é preciso reconhecer que as faltas nunca serão supridas dessa maneira, pois nenhuma atenção global será suficiente permanentemente. E a suposta compensação dura enquanto você estiver sendo agraciado, mas no minuto em que estiver sozinho, vai se sentir mal outra vez. As pessoas que inventam essas doenças, elas não sabem que estão mentindo? É meio inconsciente ou elas têm noção do que elas estão fazendo, falando? Foi teorizado anteriormente que os pacientes com transtorno factício estão conscientes de que produzem intencionalmente sua doença, mas em alguns casos eles não têm certeza de sua motivação. Ao contrário desse conceito, há sugestões em que os pacientes com transtorno factício às vezes estão cientes pelo motivo pelo qual optam por falsificar uma condição médica. E há correntes que dizem que eles nem sabem o que estão fazendo. Eu acredito que a resposta está em algum lugar no meio. É difícil afirmar que há uma inconsciência absoluta, considerando que o indivíduo tende a dobrar cada vez mais a aposta, seja pesquisando, aprendendo e ferindo-se para se parecer com um doente real. Então, ou seja, há uma farsa acontecendo e ela não está se desenrolando sozinha. Eu já trabalhei em um caso em que uma pessoa estava totalmente consciente do começo ao fim. E quando foi confrontada, ela teve que assumir, já que havia se beneficiado financeiramente, inclusive em um certo ponto da história. Elas, quando mentem, geralmente mantêm o segredo para elas ou geralmente divide com um amigo, um parente, alguém mais próximo? Ou é algo mesmo que essa pessoa que tem esse transtorno mantém somente para ela ou para ele? Eu penso que a grande maioria guarda para si. Eu nunca ouvi nenhum exemplo de alguém que compartilhou com os outros o que estava fazendo, a menos que tivesse sido obrigado. Naturalmente, eles sentem que contar a verdade para outra pessoa pode ser potencialmente arriscado, uma vez que nessa condição a farsa pode ser comprometida. Existe remorso na pessoa que inventou todas essas doenças ou isso não ocorre? E se não ocorre, por que não? Olha, eu não sei se há registros de remorsos, pois a maior parte se recusa a aceitar sua condição. É mais ou menos assim: eu estou doente, do que você está me acusando? É um terreno difícil de caminhar, há muito esforço, tempo e dor depositados nessa condição. Dependendo dos limites que já foram ultrapassados, pode ser muito, muito difícil recuar. Podemos usar como exemplo a própria história da Kelly. As pernas dela foram amputadas. Seria um grande choque de realidade assumir a responsabilidade e aceitar uma nova condição onde você não será vista com muita simpatia e misericórdia. As pessoas que inventam doenças para receber ajuda financeira têm o mesmo transtorno das pessoas que inventam a doença para chamar atenção, como a síndrome de Munchausen, que é o transtorno factício, ou diferem? As pessoas que inventam doenças com o propósito de ganhos monetários não se enquadram na categoria do transtorno factício. Embora em alguns casos possa haver vantagens lucrativas, elas ocorrem como consequência da própria fraude, e dependendo da circunstância, a iniciativa nem parte do indivíduo doente, mas de pessoas comovidas com a suposta situação. Mas nesse outro exemplo, estamos falando de um golpista, alguém que acredita que inventar uma doença é um meio mais fácil para arrecadar dinheiro. O oportunista não está necessariamente interessado em carinho e atenção. O objetivo dele é arrecadar o quanto puder, pois ele sabe que aquilo não vai durar para sempre. No transtorno factício, eles não veem esse prazo. Eles acreditam que conseguirão perpetuar sua mentira, sua condição de forma indefinida. Agora existe o transtorno factício digital, mas na era sem internet não havia essa doença. Então essa doença só surgiu após a criação dos meios sociais? Como assim?
É um transtorno relativamente novo, que acaba sendo outra consequência das possibilidades gigantescas da internet. Se sabe pouco sobre ele e também há pouquíssimas documentações a respeito, mas o que é certo é que o Munchausen pela internet, ou transtorno factício digital, é a consequência inevitável do acesso irrestrito às mídias sociais. Existem dois meios pelos quais o transtorno pode se manifestar. Um, em que o indivíduo busca afirmações online, fabricando condições ou sintomas médicos, e outro em que a internet é usada como mecanismo para chamar a atenção sem que as manifestações médicas sejam um componente necessário. E aí aqui a gente entra em um caminho que é muito mais fácil de gerar e de gerir a farsa. Em alguns casos do transtorno factício digital, uma pessoa pode fingir a confirmação de sua história falsa, fazendo-se passar por outros familiares ou amigos que perpetuam a narrativa falsa. Isso também pode incluir a utilização de múltiplas contas para aumentar a audiência e o apoio às suas falsidades, ou até mesmo publicações de informações fabricadas nas redes sociais para desencadear comentários online. Em vez de procurar um médico e se concentrar nos supostos problemas médicos de um menor, um pai ou mãe com o transtorno factício digital busca atenção por meio de validação online. Eu espero que você tenha gostado da minha participação e eu te convido para conhecer o meu canal. Tem um caso maravilhoso esperando por você, do reality show Assassino. É uma história eletrizante sobre uma operação de um programa de TV que, no auge do seu sucesso e na ganância pela audiência, acaba ultrapassando todas as leis e a circunstância termina de uma forma inimaginável. É um episódio bombástico que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Gustavo Negreiros, Casos Criminais, tem muitas histórias maravilhosas, inclusive casos com a participação da doutora Sandra também. Então, eu te convido a ir lá, conferir, e se você gostar, você pode se inscrever no meu canal, tá bom? Muito obrigada, doutora Sandra. Eu agradeço muito a senhora pelo convite.